Fala galera, beleza? Você está aqui no Game News, aquele programa aí semanal de notícias game com a pitada aí, falando um pouco de games retrô também. Sempre no final do vídeo a gente sempre traz análise e história de algum jogo antigo que fez parte da nossa infância. A maioria das vezes eu sempre utilizo um jogo que eu tenho aqui na minha biblioteca e que eu já utilizei ele, que já joguei e que já terminei. Então, se liga aí no Game News dessa semana que tá muito da hora. Antes de mais nada, se não tá inscrito, se inscreve aí no canal para poder acompanhar as novidades aqui no canal. O canal aí tá com 2.300 inscritos e a meta até final de ano é chegar aí nos 3.000 ou quem sabe até os 4.000 inscritos. Então, ajuda a gente a chegar aí a bater essa meta se inscrevendo e chama teu amigo também. Compartilha aí esse vídeo com ele para poder divulgar o nosso trabalho, beleza? Então vamos ao vídeo. Muitos jogadores pedem pela chegada do Virtual Console ou pelo menos algo parecido para o Nintendo Switch. Mas a Nintendo não anunciou planos definitivos para expandir o catálogo de game retrô do console híbrido. Atualmente, os assinantes do Switch Online podem usufruir de uma biblioteca do Nintendinho, o NES e Nintendinho para quem muitos conhecem, que recebe uma adição mensalmente aí de jogos novos dentro da sua plataforma. Parece que a adição de novos consoles retrô, como o Super Nintendo e Nintendo 64 ao serviço, não está totalmente fora dos planos da Nintendo. Disse Furukawa, o presidente da Nintendo, abre aspas, nesse momento não podemos divulgar novidades sobre o console clássicos, mas estamos pensando em oferecer uma extensão do serviço online que atualmente inclui jogos dos Famicom, bem como outras maneiras de oferecer isso, fecha aspas. O mesmo continuou falando. Também reconhecemos que há pessoas querendo jogar jogos antigos. A declaração do presidente, é claro, não confirma nenhuma possibilidade, mas ao mesmo tempo não as descarta. Atualmente, como eu falei antes, o Nintendo Switch só tem em sua biblioteca os jogos do Nintendinho, e a lista de games do NES no Switch Online inclui jogos como Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroid, Kirby Adventures e muitos outros. E aí, será que sai ou não sai aí jogos de Nintendo 64 e Super Nintendo para o Nintendo Switch? Vamos aguardar. Final Fantasy é uma das franquias de games mais conhecidas da história e continua sendo um dos pilares da Square Enix. De acordo com a empresa, os jogos da série somam mais de 144 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. Criado por Hironobu Sakaguchi, Final Fantasy nasceu em 1987 e atualmente conta com diversos lançamentos na série principal e spin-offs, além de produções paralelas como animações e filmes. Por sinal, a Square Enix anunciou recentemente que está produzindo uma série live action da franquia em parceria com a Sony Ravenman. O próximo game da franquia será o remake do Final Fantasy VII, cuja primeira parte está marcada para chegar ao PlayStation 4 no ano que vem. E a gente já falou, já mostrou bastante coisa sobre ele aqui no canal. E eu dou parabéns aí à Square Enix por chegar a essa marca aí de 144 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro da sua franquia. E para quem é fã de futebol, a Konami revelou a data da demo do PES 2020, 30 de julho de 2019. O anúncio veio durante as acirradas disputas do PES World Finals, campeonato mundial de Pro Evolution Soccer. Segundo a Konami, a demo contará com 11 clubes: Barcelona, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Vasco, Boca Juniors, River Plate, Universidade de Chile e Colo-Colo. Além disso, há 3 equipes ainda não reveladas. 3 modos de jogo estarão presentes: partida offline, partida online e modo editor. PES 2020 promete trazer várias novidades este ano. Para os fãs antigos, a Master League trará várias adições, diálogos interativos, técnicos lendários e outras novidades. Entretanto, para conquistar os novos adeptos, a empresa japonesa promete uma jogabilidade ainda mais refinada que o seu antecessor. Novas informações devem ser ainda compartilhadas na semana que vem, com a expectativa para o modo My Club, licenças oficiais que eu acho que deveria ter. Eu acho que o que falta no PES é isso, são as licenças oficiais. Mas
eu espero que traga isso aí. Essa semana a Microsoft anunciou quais serão os jogos que farão parte do programa Game with Gold de julho. O programa dá aos assinantes da Xbox Live o direito de baixar esses títulos na data em que os mesmos estão disponíveis. Então se liga aí nos títulos. Para Xbox One vai ter Inside de 1 a 31 de julho, Big Crow de 16 de julho a 15 de agosto e na retrocompatibilidade tem um clássico, nada mais nada menos do que Castlevania Symphony of the Night de dia 1 a 15 de julho. Então se você curte esse jogo, corre lá para pegar. E Meet the Robinsons de 16 a 31 de julho. Eu fiquei muito feliz em ver aí o Castlevania Symphony of the Night liberado aí na Game with Gold de julho. Dificilmente eu trago os games que saem tanto na Plus quanto na Xbox Game with Gold, na Xbox Live no caso. Mas essa semana, quando eu vi essa lista e vi que tinha um clássico dentro da Game with Gold, eu resolvi trazer aí pra vocês, beleza? Então, se você é assinante aí da Game with Gold, corre lá e baixa aí o Castlevania Symphony of the Night, que é um clássico e um dos melhores games que eu já joguei em toda a minha vida. Final Fantasy é um jogo eletrônico de RPG criado por Hironobu Sakaguchi, desenvolvido e publicado pela Square Enix no Japão pela primeira vez em 1987. É o primeiro título da série Final Fantasy, lançado originalmente para o Nintendo Entertainment System, o NES ou Nintendinho, como é muito conhecido aqui no Brasil. Final Fantasy foi refeito para vários outros consoles e é frequentemente juntado com sua sequência em Final Fantasy II em coleções. A história segue 4 jovens chamados de Guerreiro da Luz, cada um carregando uma das 4 orbes elementais de seu mundo que foram esquecidas por 4 demônios. Eles partem junto para derrotar as forças do mal, restaurar a luz das orbes e salvar o seu mundo. A Square estava enfrentando uma falência e acreditava que Final Fantasy seria o seu último jogo. Entretanto, o título foi um enorme sucesso comercial e recebeu críticas positivas e gerou inúmeras sequências e obras em outras mídias que formaram a franquia Final Fantasy. O jogo originalmente é atualmente considerado um dos RPGs mais influentes e bem-sucedidos do Nintendinho, tendo um grande papel em popularizar o gênero. Os elogios da crítica se concentraram em seus gráficos, enquanto as críticas foram para o tempo que se passava andando pelo mundo procurando batalhas randômicas a fim de aumentar pontos de experiência dos personagens. A jogabilidade. Há 4 modos básicos de jogabilidade: mapa do mundo, mapa da cidade e calabouço, tela de combate e menu principal. No mapa do mundo, o jogador desloca o personagem de um local para o outro, primariamente a pé, mas pode arrumar um navio ou uma canoa e um dirigível. Excluindo chefes, em calabouços e no mapa, andando a pé, se encontram aleatoriamente monstros que podem ser combatidos ou fugir deles. Para ver o mundo, os jogadores andavam por um mapa externo de 3 continentes, andando para explorar uma dungeon, castelo, caverna ou desencanar em pousadas e comprar em lojas. Sua expedição pelo mundo ficava mais fácil assim que seu grupo tivesse o controle do barco, canoa e finalmente da aeronave. Esta lhe dava acesso total ao mapa sem encontros aleatórios, desde que houvesse terrenos adequados para pousá-la. Já o barco e a canoa eram abertos a ataques surpresas. Os Guerreiros da Luz. O jogador no início do jogo deve escolher uma classe de personagem entre 6 e um nome para os 4 personagens que ele vai usar. Eles serão os Guerreiros da Luz, os heróis do jogo. O jogo contava a história dos 4 Guerreiros da Luz, portadores dos artefatos de cada um dos elementos que eram heróis destinados a salvar o mundo da crescente destruição. Apesar dos cristais se tornarem o tema central dos primeiros Final Fantasy, esta história envolvia o resgate de 4 orbes. O único cristal mencionado na versão em inglês era o olho que a bruxa Motoya havia perdido. O enredo levava os 4 Guerreiros da Luz a confrontar os 4 demônios, responsáveis por encobrirem o mundo em trevas.
Estes eram Lich, na Caverna da Terra, Marith no Vulcão, Gujo, o Kraken no Templo da Água e Tiamat, no alto da torre do castelo flutuante. Mas derrotar estes inimigos apenas revelava uma ameaça maior. Eles coletivamente criaram o demônio Caos, que possui o corpo de Garland, o primeiro chefe do jogo, que é enviado para o passado depois de sua equipe voltar no tempo para enfrentá-lo. Você fica sabendo que foi Caos que matou os 4 demônios para o futuro, criando um cataclismo e confuso paradoxo. Quando Caos é derrotado, o mundo se endireita e os heróis voltam à Terra. O desenvolvimento do jogo. Em 1987, a Square, uma pequena empresa de jogos japoneses, passava por problemas financeiros. O investimento da Square foram perdidos após séries de jogos fracassados, como Death Trip, Cruise Chaser, Blaze, Alpha King Knight e o jogo de tiro em plataforma Aliens. Mais ainda, com recursos para uma última tentativa, o diretor de planejamento e desenvolvimento da Square, Hironobu Sakaguchi, recebeu a missão de criar um jogo que salvasse o incerto futuro da Square na indústria. Quando perguntado sobre que tipo de jogo ele gostaria de fazer, ele respondeu, abre aspas, eu não acho que seria capaz de fazer um bom jogo de ação. Acho que sou melhor em contar histórias. Fecha aspas. Inspirando-se em outros jogos eletrônicos de RPG de sucesso na época, como Dragon Quest, Legend of Zelda e Ultima, Sakaguchi criou o jogo com um imenso terreno a ser explorado e uma grande história a ser contada. Convencido que esse jogo no Famicom seria sua última chance, sua última carta, ele ironicamente deu o nome de Final Fantasy, ou Fantasia Final. Lançado para o Famicom em 18 de dezembro de 1987, 2 dias antes do jogo Phantasy Star da Sega, Final Fantasy teve a direção do próprio Sakaguchi, o desenhista do mangá Yoshitaka Amano, que fez o design dos personagens, e um reconhecido compositor de música para jogos, Nobuo Uematsu, cuidou da trilha musical. Final Fantasy teve um repertório musical vasto para um jogo de sua época, com quase 20 faixas diferentes tocando no decorrer do jogo. Algumas reapareceram nas sequências como música de tela de título, a fantasia da vitória no fim de cada batalha, e o tema de abertura quase se tornou como um hino na franquia. O primeiro jogo da série se tornou-se um dos RPGs mais populares dos anos 80 e um dos títulos mais famosos do Famicom e do Nintendinho. Famicom no Japão e Nintendinho aqui no Brasil, muita gente chamava ele de Nintendinho. Eu particularmente chamo de Nintendinho. A versão do Nintendinho vendeu 400 mil cópias e com todos os remakes chegou a bater aí a marca de 1,99 milhões de cópias mundialmente. Também foi incluso em lista de melhores jogos feitos por eleitores da Famitsu. O jogo realmente foi um marco na sua história e ele foi quem inspirou muitos outros jogos. Apesar de ter sido inspirado por alguns jogos, Final Fantasy também inspirou muitos outros jogos que vieram depois dele. E hoje é uma franquia de RPG, na minha opinião, mais bem consolidada no mercado de games. Conheça o VGDB, Videogame Database, um museu virtual dos videogames, totalmente em português, com informações sobre todos os consoles e seus jogos. Visite o site no www.vgdb.com.br.